Quero mandar um beijo, começar o programa mandando um beijo para Maria Santana e para o Marcelo Gavião, que são do Ceará e assistem todos os dias o Gazeta Esportiva. Muito obrigada aí pela nossa audiência lá no Nordeste, que terra maravilhosa. Ó, nas férias não vou para o Ceará, mas eu vou para o Nordeste. Ceará e a é gente legal, tá chegando. O que é? Ceará é legal, hein? Maravilhoso, eu amo. Já fui 3 vezes lá para Fortaleza, Ceará. Mandar um abraço também para a doutora Flávia, que tá toda da porcelana hoje, né? Que porcelana? Aqui, ó. Dos seus dentes? Meu Deus. Meu, você e o Miller ficam falando só de entender, dentista. meu. O que ele tá falando? Obrigado, doutora Flávia. Beijo, doutora Flávia. A gente... Colocou uma lâmpada aqui, o cara olha que estão... Dá um prato na porcelana. Deixa eu ver, dá um sorriso. Ó, Firmino, amigo do Firmino, né? Quem é o Firmino? O jogador, não Ah, lembra? também. A gente segue por aqui falando de seleção brasileira que enfrenta hoje os Estados Unidos lá em Orlando, 8 da noite. Vamos ver a provável escalação do Dorival Júnior. Bento no gol, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. E o último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa América, dia 24, contra a Costa Rica. Vocês gostaram dessa escalação? Eu queria Rodrigo, Vini e Hendrick no seu, Paulo. Eu tô com o Dorival. Não é O muito cedo, Dorival, ele já tem uma experiência já e nós conhecemos a experiência que ele teve com o Neymar. Então ele tem que saber dosar tudo isso, né? Cautela, né? Então ele tá fazendo isso aí, ele tá dosando, colocando o menino nos momentos importantes. O Hendrick tá entrando bem, tá fazendo gols. Então eu creio que é por aí, 17 anos. Eu gosto, Salazar. eu concordo. 17 anos, temos que ter calma, é um garoto que está em formação. Eu só concordo. não gostei dele ter tirado a camisa, mas tudo bem. Eu também, eu achei um absurdo. Eu concordo disso. concordo com você que tem que ter calma, não tem que depositar todas as esperanças no garoto, não é isso que eu estou propondo aqui. Mas sabe quando é a curiosidade de ver o trio junto? Mas E vai num acontecer. amistoso, Pode ser no segundo amistoso, sabe? Porque chega na Copa América, Hendrick, você começa no banco, vai entrando, aí legal. Agora, num amistoso, eu acho que é um momento legal da gente ver. Pô, amistoso não vale nada, vamos pôr os 3 pra gente ver como é que vai ser? Sem responsabilidade, sem jogar nas costas do Hendrick, mas só pra gente ver. Pra mim, o Hendrick é titular da Copa do Mundo. Eu também acho que vai O ser. técnico Dorival Júnior explicou, ele justificou o motivo de não colocar o Hendrick como titular contra os Estados Unidos. Vamos ver o que ele disse. Não, o Hendrick não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Hendrick. Eu acho que vocês acompanham minha carreira aí há algum tempo. Eu, mais do que ninguém, sempre usei demais as categorias de base de todas as equipes que eu trabalhei, desde a minha primeira equipe, Figueirense. Eu sempre valorizei demais o trabalho com as categorias de base. Eu peço só um pouquinho de paciência a todos. O Hendrick é um jogador que vem numa evolução muito boa. Eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras. Vamos ter tranquilidade com esse garoto, vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele. E eu peço aí a compreensão de todos. É um menino que está finalizando ainda uma formação e ele precisa de tempo e a paciência de todos nós. Lógico que eu sei da capacidade e das qualidades que ele possui. Seria muito simples para mim jogá-lo lá dentro e pronto, boa. Eu não penso assim. O que você achou, Salazar? Rapaz, a gente começou a comentar aqui, ó, para o torcedor entender, a gente nem sabia dessa sonora do Dorival Júnior, exatamente na linha que estávamos falando. É o que eu falei, eu entendo, concordo plenamente, nenhum problema. O Dorival, ele é exatamente o que ele falou ali. Eu acompanhei o Dorival lá como setorista do Santos, na época eu era setorista do Santos. E ele é um cara que gosta de jogar para frente, é um cara que gosta de usar a molecada, só que usa com cuidado. E não tem medo de usar, usa com cuidado, mas não tem medo de colocar. Acho que é uma questão de tempo, O que me pega só é a curiosidade. Eu estou realmente um pouco otimista com esse ataque do Brasil e ansioso para ver os 3 jogando juntos ali por um Quando tempo. eu falo da experiência do Dorival, ele pegou uma garotada do Boa. Santos. Boa. E ele teve que administrar. Toda essa garotada foi fácil, hein? não foi fácil, não foi fácil. Então hoje, mais experiente e como treinador da seleção brasileira, ele tem que ter muito cuidado, ainda mais com o talento que nós temos hoje, que é o Hendrick.
Então, para mim, hoje, não é importante o Henrique ser titular da Copa América. Para mim, é importante o Henrique estar na Copa do Mundo, ser titular, amadurecido e fazer com que nós venhamos, depois de 24 anos, até chegar lá, 24, ser campeão do mundo novamente. Com esses dois, eu quero sempre destacar, a gente está falando muito do Endrick, mas eu digo a curiosidade por causa do trio. Rodrigo e Vinícius Júnior, se jogarem ali 70% do que jogam no Real Madrid, meu amigo, o que eles jogam no Real Madrid entrosamento não vai faltar, né? Entrosamento não vai faltar, né? Assim, isso dá esperança para a Copa. Dá, por isso que eu disse, eu sou um cara cético, hein? Mas eu tô Nossa, Salazar, para você tá confiante, hein? eu tô assim, otimista, esperançoso com esse trio aí. E vem cá, o Endrick tirou a camisa. O que você achou, Paulo, quando ele comemorou? Eu não gosto, até porque você está tirando a camisa do Brasil. Também achei. Outra coisa, eu não lembro a última vez que um atacante de referência nosso tirou a camisa. Eu não lembro. Pode ser besteira minha, mas eu não gosto. É a regra, então, poxa. Eu não gosto. Eu acho que a seleção brasileira está muito acima do clube. O clube você faz aquilo que você quiser, põe a camisa por baixo, faz um monte de coisa, mas seleção brasileira, você tem que manter uma... Eu acho que a maioria discorda de você sobre isso. Pode ser. Eu não gostei que o Endrick mas eu digo, o torcedor normalmente é mais apaixonado pelo clube do que pela seleção. Não, eu achei um absurdo ele tirar a camisa. Aqui no Brasil. Eu sou de uma época que não era assim. Bom, né? deixa eu ir. A seleção brasileira era... Chegou a hora do empate do Corinthians ontem em Goiânia. O Timão abriu 2 de vantagem, gente, mas cedeu o resultado no finalzinho. É inacreditável. Vamos conferir. O Carlos Miguel, é a primeira e última questão que eu vou responder. Portanto, não vou fazer mais qualquer comentário. Nem que vão à volta na pergunta para ir ao Carlos Miguel, só vou responder agora. O Carlos Miguel, eu sou treinador de futebol, sou treinador do Corinthians. O Carlos Miguel é jogador do Corinthians. Portanto, até que me passem uma informação em contrário, é um jogador que está disponível tal e qual como os outros todos. Portanto, a partir desse momento, eu escalo aqueles que eu acho que são os melhores para servir o nosso clube. Bom, antes dos meninos aqui comentarem, vamos ouvir a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre o jogo do Timão. No ar, o quadro Olhar de Mestre. Ô, minha santa guerreira! O Corinthians, hein? Juntou os cacos, foi lá para Goiânia para tentar uma reabilitação nesse Brasileirão e, de repente, 2-0. Mas o Beck lá, o Gustavo, fez o favor de agarrar com os 2 braços o adversário numa bola que estava saindo para o lateral e foi expulso com o 2º cartão amarelo. E o Corinthians passou o resto do tempo tentando sobreviver diante do assédio do adversário, que acabou empatando o jogo, claro. E só não venceu porque Carlos Miguel é um goleiraço, pegou tudo lá, salvou o Corinthians pelo menos 4 chances claríssimas de gol do adversário. E assim vai o Corinthians, com essa direção caótica, um elenco razoável e ameaça de cair para a 2ª divisão. Vamos ver o que vai dar isso aí, né, meu amor? Beijos! Beijo, mestre. Bom, e aí, o que vocês acharam do jogo? Eu quero ouvir o Paulo. Não, cara, quando eu falo que de tudo que aconteceu, essa expulsão do Gustavo Henrique... Você achou exagerada? Eu não achei pelo jogador que ele é. Por quê? Porque um jogador, na experiência dele... Deu motivo. Deu motivo. Eu penso assim também. Eu achei ela assim um pouquinho exagerada, sabe? Não, mas ele deu motivo. Mas ele deu motivo. Exagerada. Mas um jogador como ele, e sabendo da situação do Corinthians hoje, não pode cometer esses tipos de falhas. Você acha que influencia? Na frente do banco do Atlético. Olha, mas os dois lances... a hora que acontece... O árbitro é extremamente pressionado. Olha, o técnico grita, quase entra no campo, todo mundo corre para cima dele. Mas o primeiro amarelo foi a mesma coisa. Olha lá, já veio o pessoal gritando. Foi na frente do banco. Na frente do banco. Então, um jogador como o Gustavo Henrique está lutando pela posição, um jogador que o Torres agora foi para a seleção e agora iria jogar, agora toma uma expulsão dessa, não é para deixar o time na mão assim, desse jeito. E aí, por que eu falo? Diante da expulsão,
Carlos Miguel foi um dos melhores. De novo. Foi um dos melhores. O goleiro do Corinthians é o destaque do Corinthians quase todo jogo. O empate pro Corinthians foi muito bom. Porque pela pressão que o Atlético jogou fez, tão mal que o empate foi bem. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Sim, aí, pela pressão que o Atlético fez e pelas defesas que o Carlos Miguel fez, o empate estava 1 ponto. Você começa a ver na tabela, encostou no Fluminense. Fluminense perdeu o jogo. Você vê se tivesse perco o jogo. como o corintiano tá sofrendo. Que situação. O empate, 1 ponto, tá bom. O Salazar já vai comentar sua opinião sobre o jogo do Corinthians ontem. Agora eu fiquei mais tranquilo, né? O Paulo agora explicou por isso que eu falei, o lado positivo que ele enxergou. Gente, o Atlético Goianiense era um confronto direto pro Corinthians. O Atlético Goianiense está dentro da zona do rebaixamento, tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, é um adversário que vai brigar na mesma área, na mesma região de tabela que o Corinthians. Então era fundamental uma vitória ontem, fundamental. O Corinthians conseguiu abrir 2-0, o que poucas pessoas imaginavam, penso eu. Abre 2-0, mesmo com um jogador a menos, o Corinthians deveria ter a condição e capacidade técnica e estrutural de equipe de segurar esse resultado. Enfim, mas isso acabou sendo exatamente o que o Paulo falou. Pelo que jogou, o empate foi até lucro, porque o Atlético dominou o Corinthians, o Carlos Miguel evitou algo pior. E o Corinthians, mesmo com o Yuri Alberto aí iluminado, ele está a 1 gol de igualar a marca dele de gols do ano inteiro de 2023. Nessa má fase do time, ele é um cara que vem se destacando, vem se salvando. O Gustavo Henrique, para mim, deu motivo, vacilou. O Hugo cometeu o pênalti, mas não vinha fazendo um mau jogo. Assim como o Kaká não vinha também mal na partida, acabou não vinha mal. Jogou bem. E acabou, enfim, dando azar naquele momento ali do gol. 2 falhas individuais, mais para um lado do azar do que para qualquer outra coisa. Enfim, mas falando de resultado... 5 jogadores, só um momentinho, Salazar. 5 jogadores que destacaram aí, que você pode falar de todos. Yuri Alberto, Ranieri, Kaká, Carlos Miguel e Garro. O problema... O resto, Gustavo Henrique... até quem entrou, não colaborou e não... Eu creio que a expectativa do Antônio com esses jogadores na substituição não o ajudaram. E aí, problemas, né, para o Corinthians. Garro e Gustavo Henrique, ambos por causa dos cartões, estão fora do clássico contra o São Paulo. Ausências importantíssimas para esse time do Corinthians, para mim, principalmente a do Garro, um vacilo, poderia ter evitado, enfim, está fora do clássico contra o São Paulo. Sobre o Carlos Miguel, entendo a justificativa do Antônio Oliveira. Não sei o que o jogador pensa, mas o jogador já recebeu a proposta, comunicou o clube que pretende sair. Agora é uma questão de formalização, a janela só abre dia 10 de julho. Poxa, tem toda uma formalização para acontecer. Uma contraproposta. O Corinthians fez uma contraproposta. A questão é que o Carlos Miguel informou que quer ir embora. E aí fica uma expectativa, eu acho que o Corinthians está de repente sonhando com uma possibilidade, porque ele ainda não assinou. É verdade, ele ainda não assinou. Dá um sonho, aí de repente o cara muda de ideia. Posso falar, mas vocês hoje... acham que ele sai queimado do Corinthians? Não, aí... Eu acho que ele vai sair queimado do Corinthians. Tem muita gente brava com o Carlos Miguel, mas eu penso o seguinte, Fábio Santos falou isso e eu concordo com o Fábio Santos. O Carlos Miguel é um jogador jovem que assume o lugar do Cássio. Imagina esse jogador olhando para a saída do Cássio e pensando, se o Cássio, que é o Cássio, não aguentou isso daqui, porque todo mundo sabe, né, que o Cássio não saiu por dinheiro. De pressão. Se ele quis sair, eu vou condenar o Carlos Miguel? Ali é Corinthians, Corinthians é time pra ele estar na seleção brasileira. Ele tá vendo o clima, o ambiente, a zona, a situação, recebe uma proposta para jogar a Premier League. O barco, complicado. Agora a questão para mim é, o jogador chega e fala, tem uma proposta e eu quero sair. Você põe para jogar? Bom, na realidade o que eu penso em relação ao Carlos Miguel é o seguinte. Recebeu uma proposta, o jogador... tem um clube onde tem uma prospecção, vai ter uma visibilidade. Aí eu vou. Agora, sair para um clube que só toma pancada, para chegar lá, por mais que está na Premier League, luta para ficar o quê? Do meio para baixo? Luta para ficar do meio para baixo. É um jogador que futuramente, se está no Corinthians, pode ir para a seleção. Ou você acha que não? Você viu o Murilo? Eu falei isso. Pode ir para a seleção. Você viu o Murilo no Nottingham Forest? É o mesmo time. E está voando, se destacando lá. Tudo bem, mas agora pergunta se o Murilo está sendo cogitado para ir para a seleção.
Ainda não. Olha. Mais lá pra frente, pode até ser. Poderia estar Já agora, tá não no poderia? radar agora, Tudo já. bem, mas poderia estar. Inclusive, Dorival foi criticado por não ter Agora, se convocado. tivesse no Corinthians, seria uma outra visibilidade. É não lógico que sei, o Corinthians... Paulo, do não sei, Paulo, Ô, não sei. diretor, a gente Difícil. vai falar do negócio do Cássio, da multa do Cássio, depois, né? Mais tarde a gente vai falar, porque isso aí também não... Tem que jogar, viu? Tá aqui, ó, tô aqui com essa história. Não, só uma coisinha, amigo. Calma. O caso da minha tem que jogar. Tem que jogar. Tem contrato, tem que jogar. Tem que ter personalidade. Também acho. Ó, começamos o nosso giro de repórteres com Alexandre Silvestre na Academia de Futebol. Hoje eu quero saber melhor sobre o Giai. É assim que fala? Giai, que está a caminho de reforçar o Verdão. Silveira, o que você pode falar sobre ele? Boa noite. Boa noite, Michele, tudo bem com você? Salazar, Paulo Sérgio, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, Agustin Giai. É assim mesmo, Michele, é um garoto de 20 anos, jogador do São Lourenço, lateral direito que também atua como volante. O Giai já é uma realidade no futebol argentino, frequentando seleções de base da Argentina e titular do São Lourenço desde os 18 anos de idade. Foi sondado por clubes importantes da Europa e quem chegou com proposta para valer sobre a mesa do São Lourenço foi o Palmeiras, que já estava com ele no radar, enfrentou o garoto agora na fase de grupos, né? O Abel Ferreira ficou bem impressionado com o menino se enquadra bem no perfil de contratação do Palmeiras, jovem jogador que pode render fruto financeiro também lá na frente, deve assinar por 5 temporadas com o Verdão. Palmeiras teve que subir um pouco a proposta, não chegou naquilo que o São Lourenço gostaria de receber, mas também não deve comprar os 100% do menino, e sim 75% da pizza. 25% ficarão com o São Lourenço Del Magro, que lá na frente pode receber uma grana caso o Palmeiras, depois de utilizá-lo, depois de finalizar a formação dele e usufruir do menino, se vender, o São Lourenço pode receber lá na frente um dinheiro. Então, as bases do contrato são mais ou menos essas. Eu acabei de conversar com um dirigente da alta cúpula do Palmeiras. Ele me disse que não pode confirmar, mas que a coisa está muito bem encaminhada. O que está ainda mais encaminhado é o Luan, indo para o futebol mexicano. Falta um detalhezinho para o Luan acertar a ida dele já na janela para um clube no México. Deve ser o Toluca do México. O Luan que ficou um bom tempo aqui no Palmeiras, indo embora. O Palmeiras praticamente não vai faturar muito dinheiro com essa transação, mas já sabia dessa possibilidade. O Luan que vai ser feliz no finalzinho de carreira então, e o menino está chegando para jogar de lateral direito numa linha de 4, ele pode jogar fechando uma linha de 3 também pela direita, ele atua como volante, ele pode fazer a função do Marcos Rocha, ele pode jogar um pouco mais adiantado também pelo corredor da direita, mas ele é de fato um lateral direito, jogador que marca forte, desarma bastante, tem fôlego, tem potência e também chega na frente para dar passe e assistência. Giai, Agustin Giai, a qualquer momento deve ser jogador do Palmeiras para chegar a partir de julho, a janela de meio de ano. Amanhã tem jogo do Verdão, sem o Luan, tá fora de combate no Allianz Parque. O Palmeiras retoma sua caminhada no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Vasco da Gama, 9h30 no Allianz Parque. Eu estarei nessa junto com a nossa equipe. E é isso, querida. Beijo. Beleza, Silvestre. Ó, chega uma informaçãozinha aqui do Globo.com que o Luiz Guilherme assinou com o West Ham. E ele posta foto em Londres e não joga mais pelo Palmeiras, hein? Então, Luiz Guilherme, tchau, tchau também do Palmeiras, 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de bônus. Bom valor para o jogador. Foi fazer exames médicos. Deu bem. Você acha que não ia ficar por lá? Foi e ficou, né? Foi e ficou. Bom, o Giai, e eu quero saber essa saída também que vocês falaram já, né, do Luiz? Eu, particularmente, essa questão de jogador estrangeiro, quando chega no Brasil, o Silvestre falou ali, lateral, forte, chega, cruza, marca, cruza, não sei passe, pega no faz gol, bate pênalti, tem que esperar. Eu concordo, ele é bom jogador, já vi, mas é o que o Paulo falou. O Rojas da Argentina era ótimo jogador e aqui não vingou, e a gente tem uma série de exemplos que deram certo e que não deram. Então, assim, concordo muito com o Paulo nesse ponto. O nível do futebol brasileiro é bem diferente comparado aos campeonatos que temos aqui no nosso continente. Então, ele lá
sempre demonstrou ser bom jogador mesmo, inclusive contra times brasileiros. Que Tenho não seja um curiosidade, Fausto Vera. num time encaixadinho do Palmeiras, acho que pode dar certo. Minha curiosidade maior é saber como vai ser a reação dele, como disse o Paulo, mas principalmente onde o Abel vai usar, porque como disse o Silvestre, é um cara polivalente, joga de lateral, joga de segundo volante, joga... É o que ele gosta. Fausto Vera fazia tudo isso aí, né? Onde ele vai... Lá também era outro, Fazia, lá ia né? muito bem, mas aqui todo chegava mundo viu. e batia, Pois aí. é exatamente por isso que eu sou igualzinho o Paulo, pezinho atrás. Vamos esperar para ver, estou mais curioso para saber onde é que o Abel vai utilizar o Mas jogador. ele, quando enfrentou o Palmeiras, o Abel já ficou de olho, já gostou. Já foi bem mesmo no Entendeu? jogo. Tem Ó, sempre os leão. Hoje é dia dos namorados. Namorada, é rodízio. Meu marido vai chegar tarde. Tem que ir a rodízio. Eu acho que ela tá mandando O um rodízio recadinho. acaba às 8, pô. Bruno, ela Vai tá chegar mandando um tarde. recado pra você 8h30. aí, hein? Vai tarde, até sair pra jantar, aí chega tarde, vai já dormir chega- tarde. E ele pode te surpreender hoje. Chegar mais compra, cedo. recebe a janta em casa, quando ele chegar tá tudo pronto, as velas acesas. Eu tenho que fazer tudo isso? Ué, É isso que você vai fazer? não, mas eu vou chegar tarde, eu moro longe de casa. Ah, então, né? tá vendo? Você Ela também tem que vai fazer chegar. pra mim, pô. Ah, é, olha lá, tá vendo? Bom, Dia dos Namorados, e a gente vai mostrar pra você aí de casa aquele jogador que é uma paixão das torcidas dos clubes brasileiros. Se liga na reportagem da Marina Buffon. 12 de junho, Dia dos Namorados, e eu ainda tô em lua de mel, vocês bem sabem, né? Então pediram para que eu viesse aqui na Avenida Paulista perguntar qual é o jogador que a torcida é mais apaixonada. Então, vamos lá. O Richard Rios. Por que o Richard? Se identifica muito com a torcida mesmo. Antigamente era o Cássio, mas assim, o que eu tenho mais familiaridade, porque eu já achei na rua, assim, é o Yuri Alberto. Eu era apaixonada pelo Cássio, né? Mas agora não dá mais. Você perdoou o Cássio ou ainda tá doendo aqui dentro? Não, eu acho que errar faz parte de todos nós, né? Estamos aqui para aprender, então jamais ficar magoado com ele. Qual jogador do São Paulo que você fala, cara, eu sou apaixonada por ele? Raí. Peraí, tem que ser de agora mesmo, atual, tá? Sim, o Lucas. Por que o Lucas? É tudo de bom. O Lucas, né? Aquele da corpo e alma dentro do campo. Tá com moral, hein, meu camisa 7? Mas outro jogador do ataque também foi lembrado. Eu namoro um São Paulino, mas o Caleri. O Caleri nasceu pra jogar no São Paulo. O Romero, pô. Romero já era. Só ele. O Alan Patrick. Chegou e virou ídolo, joga muito. O eixo São Paulo-Rio não fala muito, mas esse cara joga muito. Não tem nem o que falar, é o Renato pra mim, né? Ele é símbolo de ser ídolo do Grêmio, né? E depois do Grenal em plena Avenida Paulista, olha o choque rei aí também. Time do coração. Palmeiras. São Paulo. Qual de vocês do casal tá mais feliz no momento? São Paulo. Eu. Não, São Paulo, pelo amor de Deus. Acabamos de surrar eles na Copa do Brasil no ano passado. Estamos bem na Libertadores. A gente já ganhou o título esse ano. E pra você no São Paulo, tem algum jogador nesse elenco de hoje que você fala, cara, ele é a cara do São Paulo, eu amo esse cara? Pô, eu acho que a gente tá falando do Luciano, né? Porque o Luciano hoje ele joga com muita raça, que é o que a gente buscava nos últimos anos. O Rafael Veiga. Feliz Dia dos Namorados, galerinha! Casais bonitos, é isso aí, Dia dos Namorados, né? Você, por que jogador você é apaixonado, assim, apaixonado no sentido de realmente admirar, de falar, nossa, esse pra mim é demais. Ô, Mir, na realidade eu não tenho um assim, né? Mas conversando com o Salazar, nós estávamos falando do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo era um jogador que realmente... A galera torcia pra ele. Não, e outra coisa, eu joguei contra ele, né? Eu tava no Bayer Leverkusen, ele tava no PSV Eindhoven. Pô, o que ele jogou, cara? Aquele vídeo que você postou outro dia, jogou? Roma e Inter. Roma e Inter ele tava, o que né? ele jogou é ele um brincadeira. Era um jogador que todo mundo gostava, né? Eu gostava e muito também dele. A superação. Não, também. Extremamente identificado com a seleção brasileira. Então, ele é um cara que ia pra seleção. Com o brasileiro e com a seleção ele jogava o dobro Aquela pela coisa de não seleção. desistir nunca. Era um absurdo. Então o Ronaldo era um cara que despertava esse carinho especial mesmo da galera, independentemente do time, torcer por ele. Sim. Aonde ele vai pro Real Madrid, pô,
Pô, tomara que dê Vocês dois são Ronaldo? Ah, eu iria de Ronaldo. Eu tenho mais um, que eu, assim, amava assistir jogar. Mas eu amava, o Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Também. Aquele lá, quando jogava, eu falo, às vezes eu pego na internet e fico olhando. Gostava de ficar, Demais. de assistir também. Agora sim, depende, apaixonado em outro sentido eu também tenho. Não, eu não tenho. Cristiano Ronaldo. Ah, nossa. Nossa, gato selvagem. Você muito, acha? muito. Nossa, você não tem mau gosto, hein? Se bem que ele deve ser muito chato. Tipo assim, vamos comer uma pizza? Não, tem frango com Mas salada. é assim, mas é assim. Não ia dar muito certo. Mas é um cara família, você vê nas fotos. Muito fofo, gente. Não bebe, não fuma, ele é todo fofo. Nem refrigerante. Não bebe, eu vou não querer fuma, tomar um não. refrigerante, ele não toma. Bebe água. Vamos voltar a falar de Corinthians? Bom, ontem a gente já abordou um pouquinho sobre os bastidores da saída do Cássio do Timão. E hoje o Salazar traz mais detalhes pra gente. E olha, tem conta que eu não sou muito boa de português, mas de matemática não. Mas essa conta pra mim não tem a menor condição. Eu conseguiria fazer essa conta, entendeu? Fala, Salazar. Vamos lá, Mi. A informação é a seguinte. A gente aqui da reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso à rescisão do Cássio, né? O Cássio rescindiu o contrato com o Corinthians dia 17 de maio. Todo mundo sabe que o jogador pretendia sair, todo mundo sabe que o Cruzeiro estava interessado. O Corinthians tentou ali contornar, mas acabou aceitando o pedido do jogador. O clima interno não era dos melhores. Enfim, o Cássio foi embora. A questão é, para o Cássio ir embora, conforme revelamos hoje de manhã na matéria no site da Gazeta Esportiva, o Corinthians abriu mão de 100% da multa rescisória. O Cássio tinha contrato com o Corinthians até o final da temporada. Ele pede para sair, mas ele tem contrato. Então, qualquer clube que viesse teria que, em tese, pagar alguma multa, alguma coisa, negociar algum valor. O Corinthians abriu mão 100%, não vai receber absolutamente nada e vai liberar o jogador. Só que o Corinthians devia uma grana para o Cássio. Tem coisa ali de FGTS, tem 13º, férias, algumas situações que estavam, inclusive, acordadas. O Cássio recebia isso mensalmente, parcelado, contas de lá de trás. Ao todo, essa dívida está em 3 milhões de reais. E o Corinthians, para surpresa da gente, não usou a multa rescisória para abater esse valor. Bom, tudo bem, você tem uma multa aí de quase 150 milhões de reais, Entendi. Já que eu vou te liberar, o Cruzeiro não vai me pagar nada, então abre mão desses 3 milhões. Aí, vai, você segue sua vida, eu não te devo mais nada, eles não pagam nada e você segue cada um pro seu lado. Mas não, o Corinthians não abateu nada sobre a multa, o Corinthians assumiu, vai pagar 3 milhões para o Cássio aí parcelado aí até o final do ano, e não vai receber absolutamente nada do Cruzeiro em troca disso. Paulo Sérgio já vai dar a opinião dele. Na minha opinião, o Corinthians perdeu 153 milhões. É isso. É o que eu acho. Porque o Cássio não valia 150 milhões de multa, mais os 3 milhões. Não me conformo. Essa informação que o Salazar trouxe é normal isso? Posso ou você fazer acha... uma pausa? Pode. Para dar tempo. Acabou de chegar aqui o Marcelo Paz, que é uma espécie de CEO do Fortaleza, disse ontem que realmente o Augusto Melo ligou para ele para trazer ele para cá. Ele acabou de responder ao Augusto Melo que não virá. Para o Corinthians. Declinou o convite, então fica aqui a informação para o torcedor. O Marcelo Paes foi contatado pelo Corinthians e ele agradeceu e tudo mais, mas vai continuar no Fortaleza, tá? O Corinthians vai continuar sem esse personagem na diretoria. Salazar, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual a função do Fabinho? Fabinho é executivo de futebol do Corinthians. Executivo faz o quê? O executivo de futebol, em tese, é o topo da hierarquia dentro do departamento. É ele que administra lá dentro, o CT e tudo mais, e é ele quem toma a frente das negociações também. Não estou gostando dessa administração. É aí que eu queria chegar. Aliás, o Cássio citou o Fabinho e disse que foi o Fabinho com quem negociou o tempo inteiro ali. Fabinho e o Alba, né? O Fernando Alba, aí a gente fala muito do Augusto, mas esquece das pessoas que têm que assumir responsabilidades dentro do Corinthians. O executivo de futebol, alguns anos atrás, eu fui convidado pelo Santos, em algumas gestões passadas, para ser executivo de futebol do Corinthians, do Santos. E eu sabia muito bem a minha responsabilidade dentro de um grande clube, o que eu teria que prestar contas, o que eu deveria fazer. Então o Fabinho hoje, ele tem que começar a se mover e começar também a dar cara para as coisas. Se posicionar, porque está sobrando tudo para o sobra tudo para o Augusto. Não fala, então, não dá entrevista. Vai lá o Fabinho e fala, foi assim, foi assado, foi assado. Porque é executivo de futebol. Dá uma entrevista. Para ter executivo de futebol, para não falar, para que eu tenho? Exato.
Você tem que ter um executivo de futebol, porque você já não tem um diretor de futebol. Gostei. Então você tem que... Então, por isso, a cobrança, Fabinho. Você tá lá para assumir essas responsabilidades. Você tem uma ideia, uma vez eu disse isso ao Fabinho, com quem eu tenho uma relação de muito respeito. Também mas uma tem. vez eu disse para ele, Fabinho, poxa, você tem que falar, cara. E ele disse, até brincou com o nome dele, que é soldado, e falou, soldado trabalha quieto, Salazar. Mas você tem um executivo de futebol do Corinthians que não fala, Gente, no que não se Corinthians comunica com a ninguém vai imprensa, ficar que não quieto, dá uma gente. entrevista, que não dá uma explicação dessa. E tem mais, eu queria destacar aqui uma situação... Não, que e você Vai alivia até sobrar pro pra alguém, presidente. vai sobrar pra alguém. eu queria- E tá sobrando tudo nas costas do Augusto. Isso é verdade. E aí tem uma situação, ó, olha só, o Corinthians assumiu 3 milhões, inclusive tem uma cláusula lá que diz que se o Corinthians atrasar 3 parcelas, executa o valor todo, viu? E ó, o Vessone, Rodrigo Vessone, todo mundo conhece o Rodrigo Vessone, ele me ligou e disse, olha Salazar, nas suas férias eu publiquei uma matéria que o Corinthians deve ao empresário do Cássio, por causa de premiações e renovações, que o empresário acaba levando uma grana, relacionado só ao Cássio, as negociações com o Cássio, o Corinthians deve 7,4 milhões de reais por causa disso. Ou seja, entre Corinthians e Cássio, tem uma dívida com o empresário dele de 7 milhões de reais. E com o Cássio, 10, de vai dar 3. 10 milhões, vai dar 10,4 milhões de reais. Podia Chega um bater. clube, Cruzeiro, com um trilhardário lá que acabou de comprar o clube e fala, eu quero levar o Cássio, no meio do contrato tem uma multa de mais de 100 milhões e o Corinthians libera de graça e fica com as duas dívidas. Aí você vai ficar sem goleiro, com o goleiro jogando lá, tendo que pagar ele, liberou de graça. Então hoje, não dá pra entender. se o Cifute não está funcionando, se não quem contrata, quem observa esses jogadores numa contratação, quem analisa Quem esses é documentos? que Eu analisa? conheço o doutor Pantaleão e é muito competente, viu? Inclusive, nessa semana eu dei os parabéns para ele, né? E falei, ó, doutor, ajuda Augusto lá que ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então, o Fabinho precisa dar mais as caras, Também precisa falar tô com mais, você nessa. se posicionar mais. Porque, veja, quem fala no Corinthians? O Augusto não falava agora, em coletiva desde 7 Então, de janeiro. Então, o Augusto ficou desde janeiro sem E o falar. Fabinho ó a não deu uma confusão que foi coletiva dando. nesse meio tempo. O Fabinho, que é o executivo de futebol, Não, deu nunca uma. apareceu. Eu acho que deu uma, se eu não quero ser injusto. Eu acho que ele deu nunca uma, vi. mas enfim. Eu nunca vi. Muito É muito assunto que tem que falar. É uma nação que quer saber das coisas do Corinthians. E o Corinthians não fala. Ah, e só para ficar claro, viu? O presidente na coletiva não disse para mim, Salazar, liga para mim. Eu liguei, mandei um WhatsApp para ele, ele estava conversando comigo e eu falei, vou dar a notícia do Cássio sobre a rescisão dos valores. Você quer se manifestar? E o presidente não quis se manifestar, para ficar claro. Então tá bom. Amanhã tem que ligar para esse Falbinho também, para ele ver se ele quer se manifestar. Falbinho aí, poxa vida, caramba, meu. Eu podia ajudar vocês com essas contas de matemática. Amanhã tem São Paulo em campo contra o Internacional em Criciúma. Como será que está o time do Zubeldia depois do período sem jogos? Quem responde para você é o José Paes. Boa noite, Zé! Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Exatamente, o São Paulo joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional fora de casa. O jogo, é claro, não vai acontecer em Porto Alegre, vai acontecer em Criciúma, no estádio do Criciúma, lá no Heriberto Rilse. Jogo importante do Campeonato Brasileiro às 20 horas. O São Paulo que encerrou a preparação hoje aqui no CCT da Barra Funda para essa partida, depois do treino da manhã de hoje, desta quarta-feira. Então, o São Paulo já viajou lá para Criciúma, onde acontece esse jogo, então, partida válida, repito, pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Luiz Zubeldia, que está de boa em 10 jogos aí, 8 vitórias, 2 empates, ele tem alguns desfalques para essa partida. O Rafael está com a nossa seleção brasileira lá para o amistoso de hoje, também para a Copa América. Rames Rodrigues, que não vem sendo utilizado, também está lá com a Colômbia para a Copa América. O Bobadilha também com o Paraguai. E o Ferrarese com a seleção da Venezuela. Mas é bem verdade que o Zubeldia também tem alguns retornos, né? O Igor Vinícius, que estava suspenso na última partida, e o Luciano, esses voltam, devem ser titulares contra o Internacional. O Wellington Rato, recuperado de um problema aí no tornozelo, muito tempo fora, desde a partida contra o Tajeres, lá na abertura da fase de grupos da Copa Libertadores da América, esse deve ficar no banco de reservas. Fora de campo, São Paulo também se movimentando bastante, viu? Anunciou hoje a renovação de contrato
do Michel Araújo, na verdade, adquiriu em definitivo esse jogador uruguaio que estava emprestado pelo Fluminense até o final do ano agora, de 2024, e o São Paulo comprando então o Michel Araújo, envolvendo aí uma dívida que o Fluminense tinha lá com o Hudson, ele que era jogador do Fluminense, estava emprestado ao São Paulo, então fica no São Paulo até o final de 2027, jogador que vem sendo muito usado aí pelo Zubeldia, já vinha sendo usado pelo Carpini, pelo próprio Dorival que está lá na seleção agora, e fica então no tricolor aí por mais algum tempo. E aí uma informação importante também para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva em relação ao Lisieiro, jogador que pertence ao São Paulo, estava emprestado a um clube lá da Suíça, retornou, está de férias, vai passar por uma avaliação aí por parte do Zubeldia, mas é um jogador que pode continuar, pode ser aproveitado pelo São Paulo já em 2024, viu, Michele? Devolvo para você, beijo grande para todo mundo aí. Alô, alô, você que se liga na TV Gazeta, olha só quem está aqui ao meu lado hoje, convidado especial na nossa programação, Rodrigo Nestor. Prazer enorme te receber aqui na TV Gazeta e obrigado também por receber a gente aqui no CT, viu? Vamos bater um papo legal aqui contigo hoje. Valeu, muito obrigado pelo convite. Vai ser legal, vai ser legal. Nestor, primeira pergunta que eu te faço. Você, por tudo que vem vivendo no São Paulo, gol em final de Copa do Brasil, você se considera ídolo hoje do tricolor? É uma pergunta difícil, acho que não. É difícil você se considerar, isso cabe ao torcedor. A gente tem que fazer muito ainda, quero fazer muito mais, não quero ficar só nesse título, eu já tenho 3, quero conquistar 5, 6, quantos eu conseguir. Então vou trabalhar para, se Deus quiser, um dia se tornar ídolo. Você se adaptou a várias funções aqui no São Paulo, com vários treinadores, Crespo, Dorival, Carpini, agora o professor Zubeldia. Isso vem desde a base? Você sempre foi um jogador versátil? Sim, joguei em algumas posições na base, joguei do meio de campo, joguei em todas, joguei de lateral. Bom, eu me considero um jogador versátil, né? Acho que é isso que o futebol pede hoje. Estou me encontrando agora melhor ali por aquele lado esquerdo, né? Como eu joguei ano passado, esse ano. Joguei de primeiro volante com o Crespo, joguei de segundo volante, fazia uma função de camisa 10 com o Rogério também. Então eu vou me adaptando ao que o grupo pede. Ali do lado esquerdo é onde você se sente mais confortável? Então, hoje em dia sim. Hoje em dia sim, pela forma que a equipe joga, eu me sinto mais confortável ali. Mas se precisar jogar em outra posição, acho que não vai ter problema também. Recentemente eu estive numa zona mista, conversei com o Caleri e perguntei sobre o elenco do São Paulo. Como que você enxerga o elenco hoje? Ali par a par com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo está nesse bolo? Acho que é um elenco muito bom. Desde que eu estou no profissional, acho que é o melhor elenco do São Paulo. A gente tem peças de reposição em quase todas as posições, então podemos disputar mais de um campeonato. Acho que o nosso elenco não fica atrás de nenhum. Lógico que são elencos mais caros, né, com jogadores talvez com mais nomes, mas a gente sabe as características do nosso time, que se tiver todo mundo juntinho, todo mundo correndo, todo mundo se doando, a gente bate de frente com qualquer time do Brasil. Agora conta aqui pra gente, ninguém está escutando, qual que é o segredo do Zubeldia? Porque chegou, ele não sabe o que é perder, ele não gosta de perder, ele não perde. O que ele fez aí para mudar essa mentalidade de vocês? Então, é coisas do futebol, né? Acho que conseguiu resgatar a nossa confiança. Mostrou que conhecia o elenco, que gostava da gente, falou que jogou contra a gente. O cara tá com sangue nos olhos, quer mostrar cada dia a oportunidade da vida dele, como ele disse pra gente. E espero que continue assim, cara. Então, o segredo acho que só ele sabe mesmo, mas o trabalho vem sendo bem feito. Vamos continuar com o pezinho no chão, com humildade, para conseguir melhorar ainda mais. Nem para vocês ele conta o segredo? Não, acho que é melhor não, né? Só ele e a comissão dele. Mas acho que o segredo ali está envolvido em muito trabalho, muita disposição no dia a dia e muita clareza das ideias dele também. Europa, o que você pensa? No momento eu estou pensando aqui na América do Sul mesmo, São Paulo, aqui no Brasil. Estou muito feliz aqui. Estou saudável, minha família tá feliz, estou passando um momento muito bom, né? Já passei momentos difíceis, mas agora estou passando um momento muito bom. Estou pensando aqui no Brasil, aqui na Barra Funda, na Marquês de São Vicente, 27, 24. Então aqui onde a gente está? Aqui, exatamente, aqui. Pensando aqui, por enquanto aqui. Aê, Nestor, que legal. Obrigada, São Paulo, por abrir aí para o José Paz fazer essa entrevista. Claro.
Bom jogador, viu? Eu sempre falei do Nestor, e tem uns São Paulinos aí, amigo meu, né, Heber? Que gosta de ficar falando mal de um jogador de outro. Eu sempre falei que esse jogador é muito bom. E faz falta no São Paulo. Voltando é um agora cara que, pra mim, decidiu a Copa do Brasil. É um dos principais jogadores. Ai, que bom, Pra né? mim, decidiu a Copa do Brasil pro São Paulo. Jogador muito bom, muito útil. Oscila muito. Esse é o problema dele. Ele oscila bastante. Mas é jovem e tudo mais. Eu acho que faz parte. Também, né? Exato. Acho que também faz parte. A torcida chegou a pegar no pé acima do normal com ele em determinado momento. Sim. Ele se recuperou, teve cabeça para se recuperar. E sobre as notícias trazidas pelo Zé, Lisieiro, não tenho certeza. Renovação do Michel Araújo, eu achei ótima ideia para o São Paulo. Legal. Bom, turma, seguinte, acabou, passou muito rápido essa quarta-feira. O Jornal da Gazeta está chegando. Um beijo, Paulo, um beijo, Salazar. Beijo. Feliz Dia dos Namorados, para quem tem namorado. Tchau, Merli, até daqui a pouco. Chegando aí.